E aí, pessoal, tudo bem? Tudo legal? Eu sou Gabriel do Núcleo Integral e bem-vindos à frente 2, onde nós falamos dos estados físicos da matéria. Quer passar no ITA? Vem comigo. Esse aqui é um exercício do ITA de 2015, que fala que a figura mostra a variação da massa específica de uma substância pura com a temperatura à pressão de 1 bar. Então, é correto afirmar que pode representar a temperatura D. Aí tem um gráfico onde no eixo Y nós temos a massa específica e no eixo X a temperatura. Alternativa A, ebulição da água. Alternativa B, ebulição do benzeno. Alternativa C, fusão da água. Alternativa D, fusão do benzeno. É a alternativa E, fusão do dióxido de carbono, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, ele fala a variação da massa específica. Gente, massa específica, ele vai ser ali a mesma coisa que densidade, que vai ser igual a massa sobre volume, tá bom? Esse é o primeiro conceito que você tem que ter. Então, aqui a minha densidade, linda, maravilhosa. E eu vou ter a pressão, que é igual a 1 bar, que é mais ou menos 1 atm. Tá bom? Então, estamos pescando as informações do nosso, é, do nosso enunciado. E aqui, o que acontece com a densidade? Eu preciso calcular? Não. Eu sei que densidade é massa sobre volume e sei que densidade sobe quando a massa sobe e o volume desce. Agora, a densidade desce quando a massa desce ou o volume sobe. Aqui tem um ou também. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal. O que a gente tem aqui? A gente tem uma densidade que é 0 graus Celsius, né? Ela vai descendo um pouquinho nos primeiros aqui e depois ela tem um boom. Ela sobe diretamente para cá, num ponto, chega a um ponto máximo e ela vai descendo depois devagarinho. Então, ela vai ficando mais ou menos igual aqui no mesmo patamar, mas ela encontrou seu ponto máximo aqui. Então, o que a gente tem que dizer? Então, uma densidade que desceu e depois subiu, né? Então, nesse caso, o que acontece? Eu tenho uma diminuição de densidade aqui, ou seja, ou o meu volume subiu ou a minha massa desceu. Só que se eu estou falando de uma mesma substância, eu não perdi massa. Então, eu estou tratando apenas com o volume. Então, nesse caso, meu volume subiu, né? Até aqui ele subiu. E aí, depois, o volume foi dando uma descida e por aí vai. Aí, o que eu sei? Eu sei que isso não acontece na ebulição da água e nem na ebulição do benzeno. Então, essas duas aqui eu vou colocar um x, que elas estão incorretas. A fusão do benzeno e do dióxido de carbono, ela não seria tão bonita assim. Por quê? Porque eu tenho uma coisa chamada comportamento anormal ou anômalo da água. O que acontece? No meu gelo, ele ocupa um volume menor, normalmente.
Então, o que que vai acontecer? A minha densidade vai descer aqui, né? Ou subir muito. E o gelo ele vai ocupar um volume menor. E a água vai ocupar um volume maior. E aí, o que que acontece aqui? Eu tenho, nesse comportamento anômalo, que o pico de volume vai ser a 4 graus Celsius, que é uma coisa muito parecida com o que a gente vê aqui. E aí ele vai dar uma baita de uma subida na massa específica, né? Então, o meu volume aqui, ele foi, né, aumentando aos pouquinhos, que é quando o gelo que tem um volume maior vai passando para a água. Então, aqui eu tenho gelo e aqui eu tenho água líquida. Então, ele vai chegar aqui num pico de massa específica e depois ele vai passar, vai tendendo a média, que é a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O que me diz que a alternativa C é a alternativa correta. Correta. E quer dizer também que você aprendeu um pouco mais sobre estados físicos da matéria. E aí, tá valendo seu like ou não? Vale, vale. Dá like no vídeo, se inscreve aqui no canal, espalha para os seus amigos esse vídeo, que é super importante, pessoal, a gente saber como que esses assuntos caem no ITA, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.